Graça e paz, povo de Deus. Aqui quem vos fala é a pastora Kate Marrone. Espero que já me conheça. Mas caso contrário, está caindo aqui de paraquedas, então já deixa o teu like, se inscreve no meu canal e ativa os sininhos para ficar por dentro de todas as novidades. Hoje, a palavra aos nossos corações continua em Daniel. Daniel na cova dos leões. Daniel, ele vai para a Babilônia como escravo. E lá ele se supera. Por quê? Porque ele era e ele continuou sendo temente a Deus. As circunstâncias não modificam a sua fé. As circunstâncias simplesmente alicerçam a fé de Daniel. E talvez esse seja o nosso maior problema hoje em dia, porque as dificuldades têm abalado a nossa fé. Como homem sensato que constrói a sua casa na areia. Mas Daniel nos ensina a sermos prudentes e construir a nossa casa sobre a rocha. As dificuldades não é para abalar a nossa fé, mas para alicerçá-la, fortalecê-la. E Daniel compreendia isso. Quanto mais difícil a situação, mais fé Daniel colocava sobre o seu Deus. E acreditava que Deus iria mudar a sua história. Eu não sei qual o tamanho da tua dificuldade, o tamanho do teu problema, mas o Senhor está dizendo a mim e a você, quanto maior o problema, maior a dificuldade, mais fé você tem que colocar sobre Deus, em Deus. Porque ainda que nada aconteça, para onde iria eu se só o Senhor tem palavras de vida eterna para nós? E aí, filho, a Bíblia diz que no reinado de Ciro, né, ele faz um decreto e diz que durante 30 dias só poderiam adorar a ele. E Daniel, sabemos disso, que Daniel não se prostrava diante de ninguém além do seu Deus. Daniel continua fazendo as suas orações, as suas intercessões, porque o decreto do homem não invalida jamais o decreto de Deus. E aí a Bíblia diz que a punição para isso seria qualquer um ser lançado na cova dos leões. Mas o interessante é que este decreto não é feito para qualquer um. É feito simplesmente para Daniel. Porque Daniel era aquele que causava inveja às outras pessoas. Por ser uma pessoa sensata, prudente, temente e confiante em Deus. Daniel prosperava, não só financeiramente, mas em tudo que Daniel tocava, tudo que Daniel fazia, havia prosperidade. Por ele confiar no único e verdadeiro Deus. E aí, quando Daniel é pego, né, em orações, Daniel é lançado na cova dos leões. O interessante é que a Bíblia diz que o Senhor fez um anjo descer e fechou a boca dos leões. Nada aconteceu a Daniel, nenhum dano aconteceu. Nada tocou em Daniel. E aí eu imagino uma noite inteira com leões famintos, dentro de uma cova com tudo fechado. E Daniel saiu ileso. Não só porque o anjo apareceu, mas porque ele estava pronto para viver o último instante na presença de Deus. Eu pergunto a você, você está pronto para isso? Pronto para viver o último instante, se for agora? Estamos prontos para prestarmos conta o que fizemos, o que estamos fazendo até hoje ao nosso Deus? Se não, é tempo de recomeçar. É tempo de ir além. Se você está pronto, confie. Que ainda que eu esteja pronto, que você esteja pronto, e essa não for a vontade do teu Deus, o Senhor vai enviar anjos para fechar a boca dos leões e nos dar a vitória. E nos conduzir à vitória. A Bíblia diz que pela manhã o rei vai lá e pergunta: porventura o Deus de Daniel te livrou, te salvou? E Daniel diz: sim, Senhor. O meu Deus me livrou, porque foi achada em mim inocência perante o rei e perante a Deus. Deus não livra Daniel porque Daniel é bonitinho. Deus não livra Daniel porque Daniel é fiel. Deus livra Daniel porque foi achado naquela ocasião inocência. Se Daniel fosse culpado, ainda que fosse fiel, mas fosse culpado, Daniel iria pagar.
talvez estejamos nos questionando ou pensando errado algumas preposições, algumas coisas, porque se eu estiver inocente, em qualquer que seja a situação, o Senhor vai me livrar. Mas eu posso ter fé, como tinha Jó, Noé, Abraão. Mas se eu for achada culpada, eu vou pagar pelos meus atos. Não se enganem, pois o Senhor não deixa ser escarnecido. Ao inocente ele não tem por culpado e o culpado não tem por inocente. Independentemente da nossa fé, somos culpados ou inocentes das nossas escolhas e dos nossos atos e vamos pagar por isso. Que nós venhamos encontrar a primeira regra de hoje, a primeira disciplina, o primeiro aprendizado de hoje é que as dificuldades só vão alicerçar a minha fé e não o contrário. E segundo, para que Deus venha intervir ao meu favor, para que Deus venha agir a meu favor, tem que ser encontrado em minha inocência daquilo que eu estou sendo acusado. Não vamos nos reter a simples palavras ou simplesmente acreditar em histórias de carochinhas. Leia a palavra de Deus, compreenda a palavra de Deus. O Senhor não nos livrará da boca dos leões, se for achada em nós culpa. Então, que sejamos inocentes neste mundo de culpados, que sejamos luz neste mundo de trevas, que sejamos sal para dar sabor de vitória àqueles que estão ao nosso lado, àqueles que estão lutando conosco. Grande beijo, amo vocês, só até aqui, um abraço. Me segue nas redes sociais, não sai desse vídeo sem antes deixar o teu gostei e compartilhar para geral. Faz com que a obra de Deus cresça e com que o Senhor Jesus Cristo nos use como vaso para fazermos a sua obra. Um grande abraço.